Salve, salve pessoal, bem-vindo ao nosso canal. O tema de hoje é higiene do sono, a importância para uma qualidade de vida e resultados na academia. Solta a vinheta aí. Bom, para a gente começar, pessoal, né? Hoje em dia o pessoal fala muito, né, sobre a questão de higiene do sono, ou que não consegue dormir, que tem a vida muito agitada, ou assim, ou dorme talvez não com sono tão profundo, ou usa medicamento, tem essa questão de ansiedade, né? Acho que pra gente começar, se vocês podem me ajudar, assim, por que hoje em dia a gente tem tanto esse problema nessa questão do sono em si, e como a gente consegue melhorar isso até a gente chegar ao porquê que ele é tão bom, quando a gente fala de higiene do sono. A higiene de sono é um assunto que a gente tem comentado de uma forma diferente atualmente, né? Antes a gente só se preocupava em dormir às 8 horas, ou não, né, dependendo da rotina das pessoas, mas assim, em relação à higiene do sono, que a gente pode falar, é um conjunto de hábitos, de práticas que a gente faz para melhorar e ter uma rotina de sono saudável. Então ela não começa ali na hora da gente dormir, ela começa muito antes, começa ao longo do dia e a gente vai melhorando esse processo. Então a gente conseguiu perceber, principalmente na época da pandemia, que os brasileiros, enfim, a população mundial tem muito mais dificuldade para dormir. Então, pelo que a OMS analisou, 40% dos brasileiros têm alguma dificuldade em relação a sono. Ou insônia, ou algum tipo de ansiedade, estresse. Então, isso está sendo mais estudado e está sendo mais analisado, enfim, pela ciência, para a gente ver o que pode fazer para melhorar essa situação da população em si. Eu estava até vendo uma questão sobre higiene do sono mesmo, né? Falando como você trouxe da pandemia, sabe? Se eu não me engano, o número de venda de medicamentos que ajudam a dormir, esse tarja preta, aumentou tipo 500, 700%. Em 2 anos, assim, acho que 21, 22, cresceu um número absurdo, né? E parece que muita coisa também está atrelada na rotina. Então, exemplo, talvez tenha a rotina de um horário de acordar, de ver o sol, porque nosso cérebro começa a perceber quando ele tem que produzir os hormônios para a gente ficar ativo e quando ele tem que começar a entrar no processo de produzir hormônio para dormir, né? Também acho que tem toda essa questão, horário. Isso é muito histórico também, né? A gente tem que analisar que nosso corpo, lá no passado, tinha essa noção de que a gente tinha que acordar quando saía o sol, quando tinha uma iluminação natural, e tinha que dormir quando acabava essa iluminação natural. Então, isso vem de lá, de milhões de anos atrás. E o que acontece? O nosso ciclo circadiano, que é o nosso sono, nosso período de dia, assim, né, durante o dia. A gente tem esse período que a gente tem todas as nossas rotinas até chegar no momento do sono. A gente sabe que hoje em dia tem pessoas que trabalham de madrugadas, tem pessoas que têm rotinas que trabalham, tem que acordar antes do sol nascer, enfim. Hoje mudou muita coisa por causa da rotina que não é igual a de tempos passados. Então, analisando isso, a gente consegue gerar uma rotina mais saudável para você conseguir dormir a quantidade de horas que a gente considera correta, de acordo com estudos, mas que também não te prejudique na sua rotina, que a gente tem que trabalhar, tem que estudar, enfim, tem que ter uma rotina como todo mundo. Entendi. E aí, até Rose, se você puder falar um pouquinho também, né, que a gente passando até para uma outra pauta dentro desse tema, a importância do sono em si numa recuperação muscular, recuperação mental e metabolização também, né? Tem toda essa parte que o corpo produz mais hormônios e é durante o sono, né, Rose? É o momento que nós estamos dormindo que a gente consegue produzir alguns hormônios específicos. Esse momento pode trazer a produção ou não de cortisol, né? Você tem uma rotina mais puxada, não consegue fazer essa higiene de sono ou dormir a quantidade de horas corretas, você tem um aumento de cortisol, que é um aumento do hormônio estressante que pode atrapalhar em vários aspectos da sua vida. Principalmente pode atrapalhar no emagrecimento. Então, o momento que a gente está descansando à noite, é o momento que a gente está produzindo GH, que é o hormônio do crescimento, que a gente aumenta a massa muscular, diminui a gordura corporal. É o momento que a gente está fazendo ali a recuperação muscular. Então, focar no sono é mega importante, principalmente para quem quer ali, quem está no objetivo de ganho de massa muscular, por exemplo, objetivo de emagrecimento também, porque você diminui o cortisol. Eu estava até vendo já um estudo assim um pouco mais técnico, mais clínico, mais profundo assim, que realmente o pessoal fala brincando aquela barriga de estresse, e tem um fundo de verdade porque, por exemplo, quando você dorme muito pouco, você não consegue ter um crescimento, né, um anabolismo certo, e também você não consegue perder peso corretamente, principalmente gordura e visceral, né, quando a gente não tem um sono de fato adequado e profundo, né? Acho que tem toda essa questão, né, Rosa? É um conjunto de vários fatores. Mas se você, por exemplo, está em uma dieta hipercalórica para ganho de massa muscular,
você não tem um sono regulado, não tem uma regulação hormonal, vai ser um pouco difícil. Você vai aumentar a gordura corporal, então esse cuidado com o sono que as pessoas subestimam, ele é muito importante. Sono realmente é um dos pilares para a gente construir massa muscular, para a gente garantir nosso emagrecimento e uma vida saudável, né? Então a gente realmente tem que focar nisso, ter uma rotina, pelo menos, que você consiga dormir uma quantidade de horas. A gente costuma falar em 8, né? Coloca como um padrão, mas a gente sabe que hoje em dia é bem difícil, mas se você tem uma rotina de sono, você tem alguns ciclos de sono ali para garantir seu descanso. Quando você não consegue ter um sono adequado, você não tem a produção do hormônio da saciedade. E aí você vai sentir fome o dia inteiro, você vai querer buscar alimentos com alta densidade calórica. Então é um ciclo que não se encerra. Aí dorme mal, aí realmente sempre tá procurando para beliscar, e com certeza vai cair em açúcar e gordura, que deixa o cérebro mais feliz, e aí dorme pouco de novo e fica nesse ciclo, né? Porque você está estressado. Você dorme pouco, você está estressado. Você quer descontar o seu estresse, você quer consumir algum alimento gostoso, que geralmente é alimento muito gorduroso, muito cheio de açúcar. Então, isso é um ciclo. Se você não melhorar a partir do sono, que é um pouco difícil, então faz ali, de repente, um sacrifício, não dormir bem, mas eu vou acordar cedo, e você consegue regular. Mas tem outras coisas que a gente pode fazer também, né? Eu acho que até indo para uma outra pauta que está dentro desse contexto, que seria quais seriam as principais dicas para a gente melhorar a qualidade de sono. Acho que uma das primeiras é essa, né? Para a gente entrar nisso, né, Rosa? Conseguir ajustar uma rotina para começar, ter um horário para acordar, um horário para dormir. Acho que é o primeiro passo, né? E aí tem a questão de se organizar ao longo do dia e evitar que a gente tenha essa mania. Cheguei em casa, eu vou mexer no meu celular até eu pegar o sono. Isso não vai te ajudar, isso vai te atrapalhar. A gente tem algumas dicas aí, né, para falar em relação à rotina de sono. Então, primeiramente, foi o que a Rose falou, telas. A gente não tem que evitar pelo menos 1 hora antes de dormir. Então, tem gente que a gente sabe que coloca o celular para despertar do lado da cama, carregando. Então, tenta manter um pouquinho distante, tanto tela de celular quanto de notebook, computador, televisão. Evitem a utilização disso no seu horário de dormir, que realmente vai te atrapalhar bastante. Outra coisa que eu acho importante a gente falar é o consumo de estimulantes. Então, cafeína, refrigerantes, enfim, algumas coisas assim que a gente tem que evitar, porque realmente pré-treino, tem gente que a gente sabe que treina à noite e faz utilização de pré-treino. Tem alguns estudos que falam sobre a cafeína, a gente precisa evitar tomar cafeína pelo menos 4 horas antes de dormir. Então, você tomar um pré-treino, se você treinar à noite e dormir, realmente vai atrapalhar. Eu sei que muita gente fala, não, eu fico bem. Na verdade, não fica, porque tem os ciclos do sono. Isso que eu ia comentar junto com você. E a gente pula alguns ciclos do sono quando a gente utiliza estimulante, da mesma forma quando a gente usa uma medicação para dormir. Exato. Você vai tomar uma medicação para dormir, achando que você vai dormir mais pesado e às vezes você acorda pior, porque você pulou ciclos do sono. Então, pode falar. Dependendo da pessoa, esse estímulo até 4 horas antes de dormir ainda é um pouco preocupante, porque você tem pessoas que são mais sensíveis à cafeína, por exemplo. Então, o efeito ele vai durar por muito mais tempo. Exatamente. Até trazendo isso que a Thaís comentou, dentro desse contexto, né, da cafeína, uma coisa interessante, 2 pontos. E até aconteceu comigo mesmo. Eu talvez tenha menos sensibilidade, eu tomo café desde, sei lá, 11, 12 anos, quando a minha mãe se mania de tomar café. Então, várias vezes eu tomava, sei lá, café expresso, um pouco antes de dormir e conseguia dormir. Só que depois, entendendo as coisas e o fato que é a verdade, e pela literatura mesmo, a gente vê que a cafeína demora de 6 a 8 horas de sair, de fato, do nosso organismo total, sair do nosso corpo. Então, assim, mesmo que você ache que a cafeína não vai mudar, que muita gente fala, não, toma café e durma. Você até dorme, mas de fato você não tem o sono profundo, que é o sono reparador, para reparar a mente, reparar a musculatura. Você consegue dormir 8 horas, mas você acorda meio que cansado, sabe? Porque você não conseguiu chegar naquele sono REM, naquele sono mais profundo, que é o sono que a gente vai produzir esses hormônios, ter essa recuperação mental e muscular, né? Exato. O sono tem vários ciclos. Então, tem o ciclo de sono leve, depois tem o ciclo de sono profundo, depois tem o sono REM, que é aquele sono mais profundo mesmo, que vem os sonhos e tudo isso. Então, se você pula uma etapa dessa, realmente você vai acordar mais cansado e vai prejudicar seu sono. São etapas. A mesma coisa que a gente fala sobre bebida alcoólica. Se você consome bebida alcoólica, você vai ter um sono mais profundo, mas você pulou outras etapas do sono. Então, são várias coisas que a gente acha que está melhorando, está beneficiando o nosso sono e não está. Eu acho que até como dica final aqui, se a gente for falar, né? Até eu estava vendo um especialista comentando, exemplo, pessoas que têm dificuldade de dormir. Se você
é quase impossível você querer dar um gap de 4, 5 horas. Por exemplo, a pessoa consegue só dormir 2, 3 da manhã. É quase impossível ela conseguir acordar no outro dia às 5 da manhã e ser produtiva. Então, vai tentando melhorar de 1 em 1 hora. Aí cria esse hábito e realmente o cérebro ele só entende que a gente está ativo para caçar, se fosse naquela época. Caçar quando a gente vê a luz do dia. Então, se você acordar e sair 2 da tarde de casa, seu cérebro ele acha que você está pronto 2 da tarde. Não, Exatamente. você acordou de manhã. Então, primeira coisa, acorda, vai lá, vai no quintalzinho, vai buscar um pão, abre a janela, respira. Põe a luz natural, exatamente. E fim do dia também, tenta jantar um pouco antes, né? Tira as luzes brancas, tenta por uma luz mais amarela, um tom. Em relação à refeição, acho que a Rose pode até ajudar a gente no estado. A gente fala para não consumir um excesso de alimentos à noite, porque vai atrapalhar a sua digestão e vai atrapalhar o seu sono também. Exatamente isso. Né? Tem essa parte. Evitar a tela branca, né? Também acho que é super importante. Luz branca, limpa a luz amarela. Em relação a treino também, se você só pode treinar à noite, a gente também tem um problema com isso, porque você vai aumentar a sua adrenalina, vai aumentar a sua energia e você talvez atrapalhe um pouquinho o sono. Então, faça o seu treino, mas tentem dormir pelo menos 2, 3 horas depois do treino. Ou faça um cardio leve a moderado, para você já ir naquele processo de volta calma, enfim, para você ir se adaptando para chegar no seu momento de dormir mais tranquilo. E o seu cérebro tem que saber que você está indo, né, para dormir, né? Não você está indo para caçar, vou falar. Para ficar. Tem outras coisas que a gente pode fazer, como processo de meditação, respiração, enfim, alguma coisa que te relaxe antes de dormir. A gente sabe que algumas plataformas têm até meditações guiadas, coisas que te ajudam a relaxar nesse horário de sono, para você evitar a internet, evitar coisas que vão te dar um índice dopaminérgico ali muito alto. E daí você consegue relaxar. E realmente, em relação à iluminação, também é importante. Mantém seu quarto mais escuro, uma luz mais tranquila, para você ir relaxando e conseguir dormir mais tranquilo. Além da meditação, qual outra coisa que funciona bastante para quem tem alguma religião? Orar, rezar, acho que isso é bem... E o cérebro acostumado, né? Tá na hora de dormir, não tá na hora de... Tá na hora de acalmar, né? Então, vai ser mirada. Eu acho que é isso. Talvez se a gente for aprofundar nisso aí, que, enfim, a gente vai longe. Bom, esse foi mais um episódio, pessoal. Higiene do sono, né? A importância para uma qualidade de vida e resultados na academia. Rose? Dúvidas, comenta aqui no nosso vídeo. Curte, comenta, compartilha e ativa o sininho de notificação. É isso aí, pessoal. Valeu, até a próxima.